O episódio começa com a cavaleira entrando no quarto e flagrando Kazuma contando uma história sobre uma situação em que a Darkness ficou apenas de toalha. Rapidamente, ela repreende Kazuma, lembrando de que esse não é o tipo de história apropriada para contar à princesa. No entanto, Iris se mostra bastante interessada. Enquanto a cavaleira pede para Kazuma evitar esse tipo de história com a princesa, ele decide compartilhar uma história sobre uma aposta maluca que fez com a Darkness, deixando Iris ainda mais interessada. A cavaleira então adverte a princesa de que Kazuma não é uma boa influência e que ela não deveria escutar suas histórias. Então nos é mostrado o que aconteceu no dia anterior, quando Kazuma chegou ao castelo da princesa. Primeiramente, ele perguntou a uma das criadas se aquilo era um sequestro, mas ela negou, afirmando que ele era um convidado. Kazuma discordou, já que foi levado praticamente à força. A empregada então pediu para ele ficar pelo menos um pouco com a princesa, pois ela é obediente e raramente faz esse tipo de coisa. Kazuma, primeiramente, pensou que seria melhor voltar para casa, mas ao ver a princesa triste, decide ficar no castelo por alguns dias e pede para a criada avisar suas companheiras. Voltando ao presente, Kazuma continua contando suas histórias para a princesa, inclusive sobre o festival cultural que tinha nas escolas em sua vida passada. A princesa animada diz que parece divertido e que também gostaria de ir para a escola. Kazuma então sugere que, se ela gostou tanto da ideia, por que não abrir uma escola? Nesse momento, o alarme dispara, avisando que estão sob ataque do exército do Rei Demônio. A princesa diz para Kazuma que, devido aos ataques dos demônios, esse não é o momento para pensar nos estudos, fazendo Kazuma lembrar que aquele mundo não é tão pacífico. Após expulsarem o exército dos demônios, Kazuma questiona por que os trapaceiros que vieram do Japão não se esforçam mais para salvar aquele mundo. Então, a princesa aparece e agradece Kazuma pelas histórias que ele contou, avisando que ele poderia retornar para casa no dia seguinte, já que devido aos ataques, nem o castelo é realmente seguro. Kazuma concorda em retornar, já que mesmo estando lá, nem tem como ele defender a princesa sozinho. E ao pensar em como suas companheiras podem estar preocupadas com ele, Kazuma concorda em voltar. A princesa então pergunta se ele pode voltar algum dia para contar mais histórias para ela, e Kazuma promete que voltará para vê-la. A princesa então comenta que Kazuma lembra o irmão mais velho dela. Ouvindo isso, Kazuma fica feliz e pede para a princesa repetir. Ela então o chama de Oni-chan, fazendo Kazuma ficar tão feliz que decide continuar no castelo. No dia seguinte, Kazuma desfruta de sua vida luxuosa no castelo, com vários empregados à sua disposição. A princesa aparece e cumprimenta Kazuma, chamando de Oni-chan e desejando-lhe um bom dia. O que faz Kazuma pensar em quão fofa a princesa é e em como é bom ser chamado de Oni-chan. Kazuma então se levanta para cumprimentar a princesa, mas esquece de colocar as calças, deixando a princesa envergonhada. Kazuma tenta explicar que não é um Oni-chan pervertido e que foi apenas um acidente, mas a princesa sai correndo, enquanto ele implora para que ela continue chamando de Oni-chan. Os dias passam com Kazuma se divertindo com a princesa. Mais tarde, Iris convida Kazuma para jogar com ela e ele aceita, mas avisa que não vai facilitar só porque ela é uma princesa. Eles começam a jogar, e ao anoitecer, a princesa pede para pararem de jogar, deixando Kazuma irritado, dizendo que ela não pode simplesmente vencer e fugir. Ele também a adverte para não fazer corpo mole só porque não quer mais jogar, e que saberá se ela perder de propósito. Finalmente, ele consegue uma vitória. A princesa então destaca o quão infantil ele é. Kazuma, em resposta, diz que apesar de ter perdido, ela merece uma recompensa e a presenteia com um helicóptero de bambu, deixando-a feliz. Ele também sugere que ela deveria sair do castelo mais vezes, mas Iris explica que isso não é possível, pois ela precisaria de escolta dos guardas reais. Uma semana se passa desde a chegada de Kazuma ao castelo, desfrutando da vida luxuosa e ponderando sobre como deveria cumprimentar a empregada que arruma sua cama. Nesse momento, alguém bate à porta, e Kazuma, presumindo que fosse a empregada, começa a ensaiar suas frases de efeito. Porém, para sua surpresa, são suas companheiras que aparecem. Ao pedirem para ele repetir o que estava dizendo, Kazuma fica constrangido ao ponto de quase chorar. Perguntando o motivo de estarem ali, Darkness explica que vieram buscá-lo, pois Megumin mal dormiu desde que Kazuma foi levado pela princesa. Megumin nega, alegando ser apenas uma coincidência. Kazuma então menciona que foi promovido amigo da Iris e que não tem intenção de deixar sua nova vida luxuosa. Darkness o repreende, explicando que isso não é uma posição oficial no país, enquanto Água questiona por que apenas Kazuma está desfrutando de uma vida boa.
Nesse momento, a princesa aparece e ouve a conversa. Enquanto Darkness tenta convencê-la, Kazuma torce com todas as suas forças para permanecer no castelo. Compreendendo a situação, a princesa oferece uma festa de despedida para Kazuma, acabando com suas esperanças de continuar na moleza. Durante a festa, Água e Megumin aproveitam para se deliciar com a comida, enquanto Kazuma observa Darkness sendo cortejada por vários homens. Enquanto reflete sobre a popularidade de Darkness, Kazuma fica surpreso ao ver um nobre aparecer, reconhecendo como o dono da mansão que Kazuma destruiu durante sua luta com o Destroyer. Kazuma começa a questionar o motivo da presença do nobre, mas é interrompido por um dos figurantes que pergunta qual seria o homem ideal para ser o futuro marido de Darkness. O nobre responde que só poderia ser o primeiro príncipe, o campeão do reino, e Darkness, que derrotou os generais do Rei Demônio, afirmando que não há combinação melhor. Os outros convidados concordam. Ao notar a expressão triste de Darkness diante da situação, Kazuma pergunta se ela já esqueceu das loucuras que fizeram juntos e se ela já está pensando em lhe dar um pé na bunda. Darkness, constrangida, parte para cima de Kazuma, deixando os outros homens assustados. Na cena seguinte, Kazuma está do lado de fora da festa, refletindo sobre como eles podem estar se divertindo sem ele, o convidado especial. Nesse momento, a princesa aparece para conversar com Kazuma e compartilha informações sobre um ladrão que está atacando nobres de má reputação. Ao ouvir isso, Kazuma elabora a desculpa perfeita para permanecer no castelo e se oferece para capturar o criminoso. No entanto, seu plano falha quando é enviado para possíveis locais que o criminoso pretende atacar.